Esse é o vídeo 4 e aí a gente vai fechar todas as pontas soltas. E o que faltar eu explico nos outros vídeos, tá bom? Então vamos fechar a conta. Em Daniel capítulo 8, Deus ele mostra um chifre pequeno que se engrandece até o príncipe do exército, pega algumas das estrelas do céu, lança por terra e as pisa. Nisso já está a profanação do santuário verdadeiro, que é o corpo humano, escondido nessa informação. Embora Deus vai falar de um santuário literal sendo profanado de maneira literalmente, nesse ponto já está a informação escondida. Agora a pergunta seria, por que Deus fala assim? Por que ele tem que usar essa linguagem? Por que tem que ser estrelas do céu? Por que tem que ser um chifre pequeno indo até o príncipe dos exércitos? Porque Deus já tinha em mente o Apocalipse 12. Deus já sabia dessa conta. Então você anota isso. Sempre que você lê Daniel 8, você sempre vai ter que se lembrar de Apocalipse 12. Por quê? Porque em Apocalipse 12 você vai ter um evento semelhante. Você vai ter um dragão grande, vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. E ele com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou por terra. São eventos diferentes? Obviamente, sim. Porque em um contexto fala o que Antíoco Epífanes IV faria com os judeus. No outro evento mostra o que Satanás fez no céu. Mas só que esses eventos se conectam. Por isso, a semelhança de estrelas lançadas por terra, sendo pisadas. Por isso essa semelhança. Vamos lá. Algumas pessoas ficam em dúvida no Apocalipse 12 se esse evento aconteceu antes da fundação do mundo ou se ainda vai acontecer. Talvez se você fuçar a internet você vai encontrar essa dúvida. E eu já vi pessoas falando que isso não aconteceu, isso vai acontecer ainda, já que Deus colocou essa porção, esse recorte, ali naquele momento onde Satanás vai ser precipitado por terra, vai ser a metade da semana. Algumas pessoas falam que isso ainda vai acontecer e que não tem nada a ver com uma rebelião passada. Elas estão parcialmente erradas. E essa interpretação, ela é limitante. Outras pessoas enxergam que esse conflito aconteceu antes da fundação do mundo. E de fato, houve uma rebelião antes da fundação do mundo. De fato, estrelas do céu têm muito mais a ver com anjos do que com homens. Só que olha que coisa difícil. Isso realmente é para quem tem o espírito de profecia, para quem conhece o jeito que Deus trabalha e como Deus é profundo. Embora esse evento de Apocalipse 12, ele fale sim de algo que parece estar acontecendo no futuro, eu acredito que isso vai voltar a acontecer, aconteceu também no passado. Por isso aqueles exemplos de profecias cíclicas. Vou dar mais um exemplo. Houve rebelião antes da fundação do mundo. Satanás enganou a terça parte dos anjos de Deus e isso foi antes da fundação do mundo. Fato. Então por que Deus usa esse evento em Apocalipse 12? Porque Deus está dando continuidade na história. Ele queria que a gente pegasse isso daí. Vai haver uma batalha, um conflito no céu. Satanás vai ser expulso de uma vez por todas e vai ser precipitado para a terra. Quando ele foi expulso do céu, ele não foi precipitado para a terra. Nós estamos falando de 2 tempos, está vendo? É um evento que profetiza uma evolução. Quando ele foi expulso do céu, ele não foi precipitado para a terra. Ele se tornou o príncipe, o líder dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como Paulo fala em Efésios 6, mistério do Evangelho, que ele aprendeu em Daniel, os conflitos nas regiões celestiais. O conflito desses 2 mistérios, que são também 2 ministérios. O mistério do Evangelho é um ministério para os santos. E o mistério da iniquidade é um ministério para os servos do diabo. E aí Deus aproveitou a situação para dar continuidade na história em Apocalipse 12. Porque vai haver um tempo em que Satanás vai ser precipitado da terra, precipitado do céu na terra. E aí ele não vai poder mais subir ao terceiro céu para fazer acusação.
ele ainda pode subir ao terceiro céu. Nós vemos isso em Jó, nos profetas, ele pode subir ao terceiro céu, fazer acusações, só que ele não mora mais lá. Ele foi expulso de lá. A habitação dele é no segundo céu, só que ele também não pode morar aqui na terra. Só que vai haver um tempo em que ele vai ser precipitado. Perceba que Deus está falando desses dois pontos ao mesmo tempo e não de um ponto só. Ou seja, a gente não pode ficar inclinado nem só para um lado e nem só para o outro. Não podemos falar que aquilo nunca aconteceu, aquilo de Apocalipse 12 nunca aconteceu e que ainda vai acontecer. Não podemos. Mas também não podemos pensar que aquilo já aconteceu antes da fundação do mundo e que não tem nada a ver com o que vai acontecer no futuro. E por que Deus colocou aquilo ali? Só para confundir? Não foi, foi para revelar. E isso daqui que eu estou falando não é uma coisa que aconteceu semelhante lá no tempo da Grécia? Sim, com Antíoco Epífanes. Deus está aproveitando aquela situação no tempo da Grécia com Antíoco Epífanes para revelar 3 porções, para fazer aquela profecia cíclica, 3 camadas de revelação. Então conta comigo. Número 1, Deus não precisaria de usar essa linguagem toda de subir até o céu, até o príncipe dos exércitos, pegar as estrelas do céu e lançar por terra. Afinal, aqueles judeus não eram estrelas do céu, certo? Mas ele usou, porque ele quis revelar. Quando ele olhou para o que Antíoco Epífanes iria fazer e ele permitiu que fizesse, Deus aproveitou aquela situação para mostrar, para revelar coisas que aconteceram antes da fundação do mundo. Aquele que estava por detrás de Antíoco Epífanes e que fez aquilo é o mesmo que teve as intenções malignas antes da fundação do mundo. O diabo, de fato, ele não se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, pegou a terça parte das estrelas e lançou por terra. Vê que o episódio que ele originou no céu, ele fez semelhantemente na terra. E Deus está aproveitando isso para mostrar isso. Ou seja, Deus não está interessado só em mostrar o que Antíoco Epífanes faria. Para Daniel, né? Deus está falando para Daniel. Ele não estava interessado só em mostrar o que Antíoco Epífanes faria. Deus estava interessado em também mostrar o que o anticristo fará no futuro, com a profecia evoluída, sendo agora o anticristo final, sendo agora o santuário de Deus como o corpo do homem sendo profanado e o corpo do homem sendo justificado através da ressurreição. E Deus também estava interessado em mostrar o que o diabo fez no céu. Está vendo? 3 camadas de revelação. 1, o pecado se originando no céu. 2, a evolução desse mistério do pecado, que é o mistério da iniquidade, ali em Antíoco Epífanes. 3, continuação da evolução do mistério da iniquidade até o tempo da grande tribulação. 3 camadas de revelação. E o mistério do Evangelho tem que evoluir de conformidade como vai evoluindo o mistério da iniquidade, para o conflito ser justo. Por isso Daniel chama isso de grande conflito. O grande conflito que está no capítulo 10, ele está dizendo já, mostrando para a gente que são explicações dos eventos do capítulo 8, que se conecta com o livro todo. Agora você está começando a entender? Por isso aparece em Apocalipse 12. Agora, para onde a gente pode ir? Vieram muitas coisas aqui na minha cabeça. Ok, isso não acontece só no tempo da Grécia, irmãos. Eu sei que parece ser muito complicado, mas é complicado para quem não lê e para quem não quer buscar. Para quem não quer entender é complicado, é tudo sempre tudo vai ser muito complicado. Mas para quem quer aprender, isso é muito necessário. As 2 testemunhas precisam disso. Então, no tempo da Babilônia, aconteceu algo semelhante. No tempo da Babilônia, lê lá Isaías capítulo 13. Deus vai profetizar a queda da Babilônia. Só que quando ele está profetizando a queda da Babilônia, que de fato fala da queda da Babilônia, a primeira Babilônia, de fato fala, Isaías profetizou o que haveria de acontecer, Isaías até profetizou o nome do homem que iria fazer esse conflito, Ciro, iria libertar os cativos. Então Deus criou uma situação. Quando em Isaías 13 está profetizando a queda da Babilônia, Deus fala que o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar preta como um saco de silício, as estrelas do céu vão cair e vai
ser removido os pecadores da terra. Isso por acaso aconteceu na queda da Babilônia? Não. Mas por que Deus falou assim? Porque Ele está aproveitando para profetizar a queda da grande Babilônia através da queda da primeira. Profecia cíclica. E a Pérsia? A Pérsia está entrando nessa profecia também. Só que ela está entrando num outro esquema, que eu não vou falar agora para ver se eu fecho o assunto. No tempo da Grécia, nós temos esse mesmo exemplo, que é um exemplo ainda mais evoluído, né? Porque aí entra então o anticristo, etc, etc. Veja que em Apocalipse, em Isaías 13, nós temos essa profecia cíclica. Deus profetizando e derrubando duas Babilônias de uma vez só. Pelo profeta Isaías, a profecia, né? A fogo que sai da boca, derruba a primeira Babilônia e derruba a segunda. Em Isaías 14, Deus usa Nabucodonosor como cabeça da estátua. Nabucodonosor como figura do diabo e do anticristo. Aí, profecia cíclica. Nabucodonosor não era uma espécie de anticristo quando o espírito do anticristo estava atuando nele no tempo da Babilônia? Era, mas Deus disse, profetizou em Isaías 14, que é a continuação do 13. Tu que dizias em teu coração, subirei às mais altas nuvens, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é coisa que o diabo fez antes da fundação do mundo. E também, Nabucodonosor, ele é a cabeça de ouro da estátua. Ou seja, a estátua ela forma a imagem de um homem. Fala também do anticristo. Pegaram? Está vendo como não é só na Grécia, é na Babilônia, é na Pérsia. Acontece na Grécia. Em Roma também nós temos essa tipologia, que aí são exemplos, são peças que a gente tem que pegar como extras bíblicas para trabalhar no mesmo esquema. Então Deus é muito profundo, irmãos. Agora quando você lê Apocalipse 12, você vai saber que Deus está aproveitando para falar de dois eventos. De algo que aconteceu antes da fundação do mundo, mas que não fechou a conta ainda. O mistério da iniquidade que se originou antes da fundação do mundo evoluiu e lá em Apocalipse 12 está prestes a findar. E como Satanás sabe disso, lá fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta, então acendeu grande ira nele. E aí ele foi fazer guerra contra o restante da descendência da mulher. Compreendeu? Então o mistério, esses dois mistérios, eles vão evoluindo até chegar o conflito final, o combate final. E como aqui já está dando 3 minutos, eu queria fechar a conta nas duas testemunhas. Eu sei que são poucas pessoas que chegarão até aqui, mas as que chegarem vai ver que vale a pena. Essa ideia toda sendo construída. Para mim um pouquinho difícil, porque eu estou sem os textos aqui. Eu vou colocar os principais textos no comentário fixo e você vai revisar. Vai ver como isso vale a pena. Então, mais um vídeo. Vou parar ali, tomar um chá, respirar e fecho a conta aqui em 5 vídeos então. Tá?